E aí, pessoal, eu sou Daniel Cury e esse aqui é mais um Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Rádio Roquete Pinto, que traz os bastidores da segurança pública com quem faz acontecer. A cada 15 dias, abordamos alguns casos de investigações e operações emblemáticas dos últimos anos. Nessa semana, o assunto é a prisão de Tiago Fernandes Virtuoso, o Comel. Em 28 de janeiro de 2022, uma operação no Morro do Turano, na Zona Norte, levou para a cadeia o homem apontado como maior clonador de carros do estado do Rio de Janeiro. Com apoio da CORE, agentes da DRFA localizaram e capturaram o criminoso que se especializou em preparar carros roubados para serem vendidos. Para conversar sobre a operação, roubo e clonagem de veículos, estão aqui o titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, a DRFA, o delegado Márcio Braga. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Dani? Dr. Márcio já é velho conhecido nosso, participou aqui da gravação sobre a tomada do Complexo do Alemão. Também estão aqui o delegado assistente da DRFA, o delegado Jefferson Ferreira. Boa tarde a todos. E o inspetor Adriano Macedo, do setor de busca eletrônica da delegacia. Boa tarde a todos. O Domingo de Lei é gravado no estúdio da Biblioteca Parque da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. O operador de gravação de áudio é o Fábio Aquino, a edição de áudio é de Daniel Cury e a edição de vídeo de Gabriel Haas. Bom, para a gente começar, eu apresentei ele aí como um grande clonador de veículos. Mas o que é um veículo clonado? O que é um carro clonado? O carro clonado é aquele que, quando o criminoso pega, ele altera as características dele, como chassi, número de motor, às vezes muda a cor. Então, assim, ele altera as características originais desse veículo. Ele faz esse veículo semelhante a um outro existente que está em circulação corretamente. E aí ele tenta fazer essa venda com a pessoa acreditando que está comprando o carro original, quando na verdade ela está comprando só uma cópia. Né? Sim, exatamente. Nos casos que esse veículo é levado para sites de venda, por exemplo, ele transforma esse veículo em outro como se fosse um original. Ele também faz a clonagem dos documentos, como se fosse o do carro original, e vende para essa pessoa que, de boa fé, está lá achando que está comprando um veículo original e, na verdade, está comprando um dublê, que é um veículo clonado, né? Um veículo idêntico a um veículo que está em circulação corretamente. E sendo vocês da DRFA, eu acredito que seja uma dor de cabeça sem tamanho no dia a dia, né? Sim, com certeza. Isso aí é uma das nossas principais atribuições, né? Uma atribuição exclusiva até da DRFA, a clonagem de veículos. A investigação é toda feita lá pela nossa delegacia, pela nossa especializada. E qualquer tipo de informação que seja relevante nesse sentido, vocês podem entrar em contato diretamente lá com a nossa delegacia. Agora, um carro, quando ele é clonado, ele é roubado com esse intuito exclusivamente ou pode ter uma outra cadeia de eventos envolvendo esse veículo? Aí depende da intenção do criminoso, né? Ele pode roubar esse carro somente para utilizar em outro assalto, ou para uma fuga, ou para transporte de drogas ou de criminosos, ou ele pode levar esse carro já com a intenção de fazer esse clone, como se a gente chama de carro encomendado, né? Tem alguns carros que são relevantes em relação a luxo e preço, então eles já vão com essa encomenda roubando aquele carro específico para clonar e posteriormente ser esse carro vendido. Pois é, eu ia perguntar justamente isso, assim, mais especificamente em relação ao trabalho do Comel. Como é que era o esquema dele? O foco dele, então, eram carros importados. Sim, carros ali de alto valor que ele buscava. Exatamente. Né? E ele tinha 3 frentes ali em relação a isso. Ou ele pegava esse carro para clonar o veículo e revender em sites, né, de compra e venda de veículos, ou ele pegava esse clone para encaminhar para outros estados do Brasil, ou ele pegava esse carro e trocava a facção criminosa a qual ele estava servindo, trocava esse veículo de luxo por entorpecente. Então, assim, ele tinha 3 vertentes em relação ao uso do carro clonado que ele fazia. Dr. Jefferson, a quem exatamente o Comel estava associado? Qual é a origem dele, né? De que comunidade ele vem?
E dá pra gente saber um pouco, assim, qual é o tamanho da quadrilha dele, alguma coisa desse tipo? O Comel ele nasceu na comunidade de São Carlos, depois ele foi pro Turano, logo quando criança. Ou seja, do Estácio ali pro Rio Comprido, mais ou menos. Exatamente. Né? Quando mudou a facção de São Carlos, ele se associou à comunidade de Turano, ali no Comando Vermelho. E dali ele começou a explorar o território daquela comunidade, aproveitando que a comunidade é conflagrada pelo tráfico, e como difícil, né, o acesso do Estado ali naquele território, ele começou a utilizar aquele território para fins de fazer uma oficina para a prática de ilícito ali, de fazer adulteração de veículos. E com o fôlego que ele ganhou no mundo criminoso, ele começou a terceirizar essa expertise dele, como fazer adulteração de chassi, de motor e também adulteração de documentos. E aí ele começou a se aproveitar do tráfico, da mão de obra do tráfico, para utilizar de pessoas ligadas àquele tráfico de drogas para praticar roubos. Começou na comunidade, ao redor da comunidade, da Tijuca, Grande Tijuca, e começou a se expandir para a Zona Sul e Barra da Tijuca, porque tinha o produto que ele gostava, que era carros de luxo. Diante disso, ele começou a também fazer documentos, né, ter mão de obra para fazer os documentos para poder cada vez mais ficar ali mais parecido com os carros originais, e começou a ser procurado, demandados não só pelos roubadores dos carros, mas também como os receptadores, e é uma pessoa que queria ali adquirir um veículo ilícito. Vou só reforçar então a área de atuação que você citou. Basicamente era a região Centro, Zona Sul e Grande Tijuca, mais ou menos. E o Centro, Zona Sul, Zona Oeste, que é Barra da Tijuca e Grande Tijuca. Uhum. Daniel, só complementando o que o Dr. Jefferson falou, o Comel ele estava tão em evidência em relação a ser o cara relacionado à clonagem de veículos, que criminosos que não eram ali do Turano, criminosos de outras facções, de outros ambientes, de outros morros e outras favelas, eles acabavam roubando veículos na rua que sabiam que era a preferência dele e levavam para ele sabendo que ele ia fazer dinheiro com aquele carro, mesmo sem conhecê-lo. Eles acabavam roubando e levavam para o Turano só em razão da fama do Comel. Tem uma expressão no mundo corporativo, assim, na parte industrial, que é a capacidade instalada, né? Que é o quanto que uma fábrica consegue produzir. Exatamente. Independente do quanto que ela está produzindo, mas o quanto que ela consegue produzir. Qual era a capacidade instalada do Comel? Assim, quanto que ele conseguia atender ali, de repente, por mês? Vocês têm uma noção disso? Por mês... Assim, foi como o Dr. Jefferson falou, ele estava com uma demanda tão grande que ele acabou terceirizando. Então, assim, em números frios, não temos como te dar a quantidade exata de veículos que ele conseguia fazer na fábrica dele. Mas ele, como o Dr. Jefferson falou, ele tinha demanda tão enorme no final agora, antes da prisão, que ele acabou terceirizando a mão de obra, que ele não conseguia mais fazer. Franquia do crime. Exatamente. Como é que era a linha de produção dele, assim? Quais eram se a gente conseguia, né, medir isso, quais eram as etapas? Uma coisa até que eu queria confirmar com vocês. Dentro da pesquisa eu li que ele conseguia concluir o trabalho em 4 horas. Isso procede? É um número factível? É assim, a quadrilha ali dele tinha atribuições específicas, né? Tinha aquele que saía para roubar, aquela parte, né, da quadrilha que saía para roubar. Foi até o caso que aconteceu lá na Barra da Tijuca, infelizmente, com o médico, Cláudio Marcilli. Esse veículo voltava para o morro, era clonado ali naquela fábrica dele, né, dentro da comunidade, e depois ele tinha outras pessoas para fazer a revenda desse veículo, dentro desses sites, ou encaminhar esse veículo para fora do estado. Uhum. A gente está se referindo bastante aqui, né, ao Comel como um clonador, mas ele tem toda uma vida pregressa, aí tem toda uma carreira criminosa, né, por assim dizer, antes disso. Que começa ali, pelo menos, a primeira prisão dele com 18 anos. Vocês têm, assim, algumas informações sobre o que ele já fez aí, qual é o currículo dele nessa área? Ele começou como roubador mesmo, tem saidinha de banco, tem rouba transeunte, rouba veículos, e depois começou na associação do tráfico ali da localidade e posteriormente a clonagem ali de veículos e a venda desse veículo. Ele tinha alguma experiência com isso antes, assim, ou ele aprendeu pela necessidade de ter que clonar e ele meteu a mão e Ele relatou no dia da prisão que ele foi mecânico de veículos.
Então ele tinha ali a facilidade de desmontagem, montagem, conhecia a localização de sinais identificadores, e isso aí auxiliava ele a fazer de forma rápida, sem deixar vestígio. Currículo de 56 passagens criminais, né? Currículo grande, né? Extenso. Bom, como o Dr. Márcio Braga comentou aqui, o nome dele acabou ficando conhecido para o grande público, apesar dele já estar aí nas investigações de vocês há bastante tempo, quando houve, então, a morte do médico Cláudio Marcilli na Barra da Tijuca, durante um assalto, em outubro do ano passado, de 2021. Né? Mas quando que começa, de fato, o trabalho de vocês em cima dele? A gente assumiu a delegacia em junho de 2020. Em julho de 2020 também, a UPP do Turano, os policiais militares, foram até a delegacia, apresentaram algumas placas, algumas partes de carro e apresentaram o vulgo Comel. Foi a primeira vez que a gente teve contato com esse nome. Então foi em julho de 2020. A partir daí a gente instaurou um inquérito e desencadeou toda essa investigação. Logicamente que após, infelizmente, a morte do médico Cláudio Marcilli, o nome ele ficou muito em evidência e as informações acabaram aumentando, e isso possibilitou a gente andar um pouco mais com o inquérito e efetuar no final a prisão dele, né? O Dr. Jefferson foi quem trabalhou o inquérito do começo ao fim, então assim, se tiver algo mais para complementar, ele pode concluir agora. Importante, eu me lembrando aqui, que na apresentação dessa ocorrência da Polícia Militar, os locais onde foram arrecadadas essas peças era totalmente oposto à residência dele. Então, de início, nós fomos juntos também com a Polícia Militar fazer um sobrevoo de drone nessa localidade onde foi angariada as peças, e com a investigação a gente foi aprofundando e descobriu que ele estava residindo no outro lado do morro. Provavelmente para poder se esquivar, né? O local que ele trabalhava era totalmente diferente da residência dele. E o Turano tem alguma característica que facilita esse tipo de trabalho lá dentro, ou o simples fato de ser ali uma comunidade dominada por uma facção criminosa já garante isso? Sim, a localidade onde ela está, que é perto do túnel Rebouças, que é uma via de ligação de Zona Sul, Zona Norte. A Grande Tijuca ali também, que circula veículos que ele tem maior apreço, e a mobilidade, né, de que sai da Zona Sul, você já pega o Rebouças, Paulo de Fronten já está no Turano, que é uma região de mata muito grande, ali é uma região densa, em que ele pode esconder o carro, tirar GPS, etc., e fazer o desmanche do carro e a clonagem sem qualquer dificuldade. E com a proteção do tráfico da localidade, né? O que impede da polícia atuar, além das restrições que nós temos hoje do STF, né? Uhum. Quando teve esse caso de homicídio, obviamente essa investigação não é de vocês, essa investigação é da Delegacia de Homicídio da capital. Mas houve algum tipo de intercâmbio de informação para ajudar a identificar que aquele criminoso que matou o médico poderia ser da quadrilha do Comel? Sim, logo quando teve essa fatalidade com o médico, a Delegacia de Homicídios pôde perceber lá pela investigação deles que o carro teria sido levado para ao redor do Turano. E aí já acendeu o alerta para a gente, né, junto com o Adriano, que poderia ter sido por encomenda do Comel. E em paralelo, né, com troca de informações entre a DH, entre a Polícia Militar, a DH conseguiu prender lá os executores e a gente continuou a investigação. Aproveitamos isso para poder fazer uma diligência no interior da comunidade, onde foram arrecadados lá 2 veículos, né, 4 veículos, 2 motos e 2 carros, com um farto material de placas, etc., e agendas com relação à anotação do tráfico. O Adriano pode falar bem que ele foi lá em campo. Complementando aí o que o Dr. Jefferson falou, lamentável foi a morte, né, do doutor, né, Cláudio Marcilli, mas para nós, como DRFA, em apoio à Delegacia de Homicídios, a gente conseguiu evoluir muito na investigação, porque ao ter a informação de que a atuação era na região do Turano,
Nós diligenciamos até lá equipes nossas, compomos junto com as equipes da divisão de homicídios e conseguimos fazer um trabalho de campo. Angariar informações, identificar, mapear a localidade, que a gente já tinha algumas informações através da inteligência, então o fato da gente estar no terreno, isso foi produtivo, a gente mapeou algumas coisas, saiu de lá com outros elementos de informação importantes para alimentar o inquérito, e a partir dali a gente realmente começou a caminhar para a captura dele, né? A gente já vinha com muita coisa e ali a gente evoluiu bastante. Pois é, naquela época, então, como a gente está conversando aqui, já se falava que o Comel era do Turano, você já tinha essa ciência, e era uma coisa que estava na mídia também. Um detalhe importante com relação ao Turano é porque existe a contra-inteligência, vamos assim dizer, né? Então, por diversas ocasiões falaram pra gente recebeu a informação de que ele não estava no Turano. Não, como ele está muito em evidência, Turano, ele já não está mais no Turano, está na Providência, está fora do estado, está em outro lugar. A gente ficou com isso aí. Mas através da inteligência, trabalho investigativo mesmo, a gente conseguiu concluir que ele permanecia no Turano. Perfeito. Mas, então, voltando à questão do Turano, vocês já sabiam que ele estava lá? Era uma coisa que estava sendo falada na mídia. O que foi determinante a partir desse crime na Barra da Tijuca que ajudou a tornar possível essa operação nesse dia? Então, como eu falei anteriormente, infelizmente, com a morte do médico, ele ficou em evidência e as informações aumentaram para a DRFA. A partir daí surgiu um telefone, que a partir desse telefone a gente foi trabalhando essas informações, não só em relação ao telefone, mas também informações relacionadas a ele, relacionadas à família, localidade aproximada de residência. Então, a partir da morte do Dr. Cláudio Marcilli, essas informações aumentaram e que possibilitou a gente se aproximar um pouco mais dele. Aí teve a situação como foi explicado do drone, já foi explicado? Ainda não. Já me adiantei, né? A gente vai entrar. Me adiantei. A gente vai entrar. Então, nós vai entrar nessa informação. A partir daí, a gente conseguiu se aproximar da residência dele e foi que possibilitou a gente ter uma esperança maior da captura do Comel nos próximos dias, né? Já tinha tido tentativas bem concretas de captura dele antes? Já tinham sido feitas operações para tentar capturar ele antes? A Polícia Militar e a Polícia Civil fez algumas operações. Assim, nós, não diretamente da RFA, nunca fizemos uma operação direcionada para ele, porque a gente não tinha um endereço certo. Então, a gente não tinha como direcionar essa operação. A única coisa que a gente fez de diligência foi dentro da comunidade para apurar alguns pontos que tinham informações de onde era estabelecida lá a oficina dele de clonagem de veículos. Foi a única diligência que a gente fez. Foi relacionada a isso, não direcionada à prisão dele. E também a restrição, né, de ingresso ali na comunidade. A gente tinha que ter uma situação de excepcionalidade que, infelizmente, a gente ganhou com a fatalidade que aconteceu com o médico. A gente não tem como a gente ficar fazendo operações de reconhecimento de campo sem nenhuma informação clara dentro do procedimento em razão da restrição do STF. Bom, já que a gente já teve um spoiler de que tem uma história com drone, a gente vai entrar agora. A gente vai entrar agora nisso. Mas assim, o que tem de ponte entre isso e a operação do drone ainda? Tem o crime, ele fica em evidência. Como é que a investigação evolui até chegar ao momento que vocês pensam a gente precisa agora usar o drone? Bom, como o Dr. Márcio bem explicou, diversas informações foram melhorando, foram chegando para nós. A gente foi evoluindo na investigação até que surge um telefone, como ele falou, né? Aí é um trabalhinho de formiguinha, né? De diversas análises de vínculos, né? Trabalho diversos de inteligência diversa, usando de técnicas diversas, a gente consegue se aproximar, a gente expande. E aí a gente viu que a gente precisava ter uma visão da localidade, né? Tendo em vista tudo que foi levantado, tudo que foi mapeado, as pessoas ao redor, né? A gente precisava se aproximar, a gente só sabia que era rodo, mas precisava se aproximar. Como que estava o tráfico de droga na localidade, onde era a possível casa. Então, a primeira tentativa, no caso, né, a nossa primeira técnica foi o uso da aeronave não tripulada, né? A gente tinha essa questão da antena,
né? Porque foi também angariado através do trabalho investigativo, que a localidade da casa dele ficava de frente para uma antena, a antiga central de rádio que tinha lá, era na comunidade próxima ao Falha Fogueteiro ali, era um pouco distante, então a gente usou aquilo como parâmetro e se posicionou numa localidade na Paulo de Fronten, né? Para subir a aeronave e jogar em direção ao Turano, né? Acontece uma série de restrições, né, com relação ao terreno, à localidade, né, campos magnéticos por causa das antenas. E aí a gente consegue botar o drone a uma altura considerável, né, e para o que a gente inicialmente precisava, foi 100%. A gente conseguiu delimitar uma região em que possivelmente era ali a região. Então foi o primeiro passo com a aeronave não tripulada. Então foi o início diante a todo o elemento que a gente já tinha, né? Assim, uma visão de 1.000 casas que a gente tinha de informação de frente para a antena, vamos supor que com a visão do drone reduziu ali para 100. Então, assim, caiu para 100 casas, teoricamente. Aí, a partir disso, a gente continuou com as diligências e partimos depois para a aeronave. Uhum. Bom, a partir disso, então, vocês usaram o helicóptero que tem esse equipamento novo, que é o FLIR. Sim. Correto? Alguém consegue me explicar o que é o FLIR? Então, o FLIR é um equipamento que na época foi adquirido agora pelo governador Cláudio Castro. É uma câmera que ela pega, ela é termal, né? Pega calor, ela fica no escuro, né? De visão noturna. Visão noturna. Tem um alcance enorme, então assim, o helicóptero, você não vai ver o helicóptero, mas ele vai lá, tá vendo uma placa de carro, ele consegue ter essa visão, a gente até chama de olho de águia, ficou assim dentro da Polícia Civil conhecido como olho de águia. Então assim, é uma câmera de uma sofisticação enorme, tecnológica, né? E que, como foi adquirida recentemente, quando a gente tinha essas informações relacionadas ao drone, que não tinha uma capacidade de chegar perto, a gente, vamos usar esse FLIR. E, por acaso, foi a primeira vez que o FLIR foi usado após ser adquirido pela Polícia Civil. Um baita cartão de visita para o FLIR, né? É enorme. E, a partir daí, a gente foi lá para o SAE, fizemos dois sobrevoos. O primeiro a gente conseguiu fechar ali em umas 10 casas. Aí a gente não estava satisfeito, fizemos um outro voo no mesmo dia. E nesse segundo voo foi bastante interessante, que assim, a sorte ajuda também, a estrela, né? E a sorte vem com quem está sempre trabalhando. Nesse segundo sobrevoo, a gente tinha características da filha dele, da filha menor, e por acaso era ela que estava no terraço. Então assim, ali a gente fechou que era a casa que a gente estava procurando. Aí, a partir dali, depois a gente sentou com a Core para planejar toda a operação. Pois é, uma outra questão que eu queria perguntar é como é que funciona essa integração com a Core num momento como esse. O senhor já fez parte, né, da equipe da Core e hoje está na DRFA. Como é que fica a divisão de tarefas quando tem uma operação assim de uma delegacia junto com a Core? Então, a integração é muito boa, assim, a Core é a minha segunda família, né? Eu fiquei 10 anos na Core como inspetor e depois como delegado na Core. Então, assim, eu lá conheço todo mundo, desde o coordenador até a faxineira. Então, para mim, é muito fácil essa integração com a Core, essa relação, né, bem próxima, inclusive a solicitação de aeronave, que, lógico, tem que passar pelo subsecretário de Inteligência Operacional, né, o Dr. Ronaldo Oliveira, mas fica fácil essa integração. Então, assim, é fácil fazer uma operação com a equipe da Core, que além do profissionalismo deles, né, eles sabem exatamente o que tem que fazer, não precisa explicar nada, a gente só precisa ali acertar os pontos que cada equipe vai tomar, logicamente as piores frentes ali, a parte onde pode ter um maior confronto, isso vai ficar com o pessoal da Core, que tem mais capacidade operacional, e a gente ficou... O que aconteceu lá, em relação à casa dele, tinha 3 entradas. A casa do Era uma Comel. casa grande? Era uma casa de 2 andares, né? Ali era 3 andares. Eram 3 andares, né? 3 andares com terraço. Só que tinha uma porta aqui, outra aqui e outra aqui. Então tinham 3 rotas de fuga para ele. Então a gente sentou, a gente fechou ali que cada equipe da DRFA ia pegar uma porta. Eu fiquei com a porta principal
E a gente botou a aeronave em cima da casa dele, né? Para ele não tentar a fuga. Então, assim que a gente chegou... Para ele não tentar a fuga, deixa eu só te perguntar uma coisa em relação a isso. Para se ele tentasse, a aeronave estar ali para identificar, ou para ele saber que tinha uma aeronave e nem tentar? As duas coisas. A aeronave tem aquele... logicamente, você sabe que tem uma aeronave atrás, em cima de você, até porque quando ele foi preso, ele estava com um fuzil. Então, se ele sai com um fuzil, poderia ter um confronto, se ele, por acaso, atirasse contra a aeronave. Então, e além de ser uma posição tática, para as equipes também poderem se aproximar da casa. Quando o helicóptero está sobrevoando, quem está ali em volta, fazendo a segurança dele, eles correm, vão embora. Então, a contenção que poderia impedir as equipes de se aproximar da casa, essa contenção sai, é o que possibilita a gente descer do blindado e chegar rápido na casa. Desde que vocês identificaram a casa, que aquela ali é a casa do Comel, até a operação, quanto tempo durou isso? 3 semanas. 3 semanas, né? 3 semanas. Foi o tempo dos mandados, né? Foi o tempo do mandado de busca e apreensão e da logística, né? Porque é uma dificuldade. Beleza, a gente identificou a casa, era no final de uma ladeira com uma escadaria, mas o blindado vai subir a rua, o blindado, a gente tinha que desembarcar do blindado e ir a pé, e com uma dificuldade de ingressar no terreno para fazer uma diligência dessa, a gente começou a tentar mapear ali, meio que no mapa, né? Para saber a viabilidade de uma operação dessa sem ter danos a terceiro. Então demorou essas 3 semanas para a gente poder mapear isso e saiu o mandado de busca e apreensão de ter a razão de excepcionalidade para ingressar ali. A gente não está falando de qualquer criminoso, é um criminoso, né, notório, como a gente disse, maior clonador de carro do Estado mesmo? Ou é isso aí a propaganda para valorizar a prisão? Eu não digo nem do Estado, eu digo do Brasil. Do Brasil, não é só do Estado. Ele é um dos maiores do Brasil, com certeza absoluta. Inclusive, a gente recebeu, né, um inquérito de Minas Gerais, que foi apreendido um carro em Minas Gerais, 2 carros em Minas Gerais, uma Mercedes e um carro de luxo, que no celular dessa pessoa que foi presa na condução desse veículo, tinha um contato do Comel, ou seja, ele também mandava carro para fora do país. Mato Grosso também a gente teve informação de que ele estava mandando carro para lá, então o nível dele era nacional, não só estadual. Então, assim, um criminoso notório, então, vocês aí tendo a informação na mão, se preparando, são 3 semanas ali de tensão, ou vocês já estão acostumados e a tensão já nem é tão grande nesse caso? O interessante é que com relação a essas 3 semanas aí, a gente instrui e a gente não cansou, porque era um foco, era um objetivo, a gente não cansou de analisar a região através de mapas e através das imagens do FLIR, né? A gente minimizou todas as formas possíveis de ter qualquer risco, tanto à comunidade quanto para os policiais. A gente detalhou por onde nós poderíamos entrar, até onde que o blindado entraria, como os doutores estavam falando. Quando as nossas equipes desembarcassem, quem iria para lá, quem iria para cá. Porque, como o doutor Márcio falou, tinham 3 rotas de fuga iniciais e mais a laje, né? Então foi tudo muito bem orquestrado. Nessas 3 semanas a gente não cansou de analisar isso aí. Conversou diversas vezes. Mais uma porta aqui, uma saída aqui. Não, isso aqui é barro, isso aqui é asfalto, isso aqui é o quê? Né? Todos esses detalhes. Aqui tem um tênis. Isso aqui é um tênis, isso aqui é importante, isso aqui pode atrapalhar. Vamos nos basear por esse ar-condicionado, porque o mapa, ele te dá é antigo, né? E você está vendo ali com as imagens do FLIR mais recente, só que você tem que ter a posição de chegar. Com um ângulo diferente do que você vai ter. Exatamente. O FLIR possibilita esse estudo, esse planejamento. Quando a gente teve a certeza que é aquela casa, o FLIR fez o 360 naquele ambiente, então a gente pôde analisar com certeza tudo que ele podia fazer e o que a gente poderia impedir. Então, assim, o FLIR foi essencial para efetuar a captura dele sem nenhum disparo de arma de fogo. Dava para fazer essa operação sem o FLIR? Ia ser mais complicado, porque a gente não ia ter a certeza de ser aquele ambiente como a gente teve com o FLIR. Dava para fazer sem o helicóptero? Não. Então vamos lá, chegamos no dia. Hoje é o dia da operação. Foi um fim de semana? Ou minha memória me trai? Não, foi sexta-feira. Sexta-feira. Como é que
Como é que foi no dia, assim? Quantas pessoas estavam envolvidas nisso? De onde que vocês partiram? Lógico, tudo que pudesse ser falado, né? O briefing foi feito lá na DRFA, com as equipes nossas e a equipe da Core, aproximadamente 50 policiais, somando as duas, né? Não foi um efetivo tão grande, porque tinha que ser uma coisa bem cirúrgica. Já estava tudo planejado, quem ia para qual lugar. Então, assim, acho que estava todo mundo ali já tranquilo, todo mundo já sabendo o que ia fazer, qual era a missão de cada um. E, assim, foi tudo perfeito. Eu posso dizer que foi uma das operações mais perfeitas que eu pude participar. Não só em relação à inteligência, planejamento e a própria operação em si, onde deu tudo certo, nenhum inocente foi ferido, nenhum policial foi ferido e não houve nenhum disparo de arma de fogo. Não foi necessário, tendo em vista o planejamento que foi feito, que impediu qualquer tipo de reação por parte do Comel. Pois é, não só, eu vou perguntar uma coisa, não só por parte do Comel, mas por parte da facção criminosa que domina a comunidade. Sim. Por que não teve confronto? Em razão do helicóptero ter se posicionado naquele local, em cima da casa dele. Quem era ali a contenção correu, deixou assim, o posto dele, né? Abandonou o posto e a gente conseguiu desembarcar e progredir rapidamente para a casa dele. O pessoal cercou e o resto da equipe fechou a frente da casa. Quando tudo cercado, eu bati na porta várias vezes, não abriram, eu tive que arrombar. Aí entrei com alguns integrantes da Core. Logo no primeiro ambiente tinha a enteada dele com o primo, né? Era um ambiente pequeno. Então, assim, eu continuei a progressão. Peguei o corredor curtinho que tinha na esquerda. E quando eu empurrei a porta, assim, empurrei com o bico o teto do fuzil, ele já saiu agarrado com a menina, com a filha. Então tinha ele e mais 3 pessoas em casa. E a menina estava com ele nesse ambiente. Ambiente de quarto. E mais outras 2 pessoas na sala. Antes. Tinha mais alguém? Tava a esposa, né? A esposa que veio depois, Isso, né? Não estava com ele, a esposa acho que estava no ambiente depois. Quando eu localizei com a filha, me concentrei ali numa breve negociação para ele soltar a menina, né? Que ele estava com ela agarrada e efetuar a captura. O Adriano depois chegou foi o Adriano que algemou ele e a gente conseguiu tirar ele ali daquele ambiente. Entrei depois no quarto e foi localizado um fuzil que estava lá com ele dentro daquele ambiente lá do quarto. Vocês não tinham visto antes, então, o Não, fuzil? porque ele saiu só ele e a menina. Só dava pra ver os dois, não tinha Só, arma, não porque tinha era um nada. corredor bem estreito e assim, um corredor que só cabiam 2 pessoas, tinham 4. Daí ele, a criança, Adriano, eu, depois o Dr. Jefferson chegou, a equipe da Core também, então assim, foi uma situação um pouco ali, foi a parte de maior atenção, porque ele estava com a criança e a gente tentando fazer ele largar a menina para ser algemado, até para efetuar uma revista melhor nele, né? E depois a gente localizou o fuzil dentro do quarto que ele estava. Vocês foram lá, prenderam. O que ele falou? Primeiro espanto, né? Aquele espanto assim, pô, como que eles chegaram aqui? Como é que ninguém me avisou? Como é que aconteceu isso? Assim, o que a gente percebeu foi o espanto dele da gente fazer uma operação e pegar exatamente na casa dele. Não foi uma operação que foi no morro e você ficou batendo várias casas e achou por sorte. Nem pegou ele no deslocamento, não, nem nada assim. Foi uma operação direcionada para a residência dele, que foi feito só ali. A gente só fez a operação direto na casa, pegamos, prendemos e fomos embora. Então, assim, o que deixou a impressão maior foi o espanto dele em a gente conseguir chegar na residência. Vocês tinham certeza de que ele estava em casa naquele dia? Certeza absoluta não tem como você ter, né? Mas teve alguma ação anterior para confirmar, para matar ali aquela suspeita de que ele estava em casa? A gente sabia que ele estava no morro. A gente sabia que ele não saiu do morro. Ele não saindo do morro e a gente tendo certeza da casa, a gente, meu irmão, 99% de certeza dele estar lá. Lógico que 1% sempre existe. Ele podia estar numa outra casa, mas ele realmente foi 99% de certeza dele estar ali naquele ambiente e que a gente conseguiu efetuar e prender. Importante também que no dia ele falou que a importância da aeronave, que no dia ele falou que pensou em sair pelo telhado, né? Mas quando escutou o barulho da aeronave em cima da casa dele, desistiu e ficou ali. Então foi tão rápido, tão cirúrgico, né? Tão planejado que ele não deu tempo nem de esboçar uma tentativa de fuga. Ele fez algum comentário, alguma coisa que a gente possa revelar depois da prisão, depois que vocês levaram ele para a delegacia?
Assim, ele demonstrou um espanto, né? Foi o que, como eu te expliquei. E depois ele explicou dentro do blindado a origem do nome, Tio Comel. Foi o que ele falou assim de diferente pra gente. Tem como a gente medir o impacto da prisão dele para essas modalidades de crime? Sim, como ele é o ciclo completo, né, que eu costumo chamar, ele é a ligação entre os roubadores e os receptadores, e também com a ligação no tráfico. Quando você tira de circulação um cara com uma expertise dessa, é até uma substituição, não só para aprender a fazer a adulteração, mas também para ter o contato da pessoa, do indivíduo que faz uma documentação, ter essa ligação entre o tráfico e roubadores é uma morosidade, é um lapso aí que vai dar uma baixa nos índices da gente. Hoje não existe um substituto. Hoje não tem. Após a prisão do Comel, ainda não tem um substituto à altura do que ele representava no mundo da clonagem de veículos. Não sei nem se já é possível a gente tecer algum comentário nesse sentido. Mas, por exemplo, depois da prisão dele, houve alguma apreensão de veículo clonado que foi mais fácil de perceber porque o trabalho não era tão bem feito de ter sido um pós o Comel? Sim, com certeza. Eu monitoro, né, os veículos que são periciados lá na base da DRFA e dá para perceber a qualidade da adulteração, que piorou bastante depois da prisão dele. Eu me lembro que um tempo atrás eu conversei até com uma pessoa da equipe de vocês sobre clonagem de veículo. E disseram que é um trabalho que é tão bem feito normalmente, que muitas vezes você só descobre quando vai lá no Detran, assim, na hora que você vai fazer a vistoria para concluir. Às vezes não, o Detran não Exatamente. Consegue. Então, assim, é uma coisa assim que é realmente diferenciado, né? Um trabalho como esse. Não é qualquer um, não é só chegar e meter a mão e fazer. Não. É quase que... É uma arte. Uma arte. Era a palavra que eu não estava querendo usar. Mas é uma arte. Infelizmente, é uma arte que o criminoso utiliza. Já pegamos vários casos que o carro foi no Detran, passou no Detran, e assim, às vezes o Detran não consegue identificar. E só o perito nosso, usando lá a metalografia, consegue raspar aquele número e tentar, às vezes não consegue nem identificar o que está por baixo. Aí você não consegue identificar o veículo original. Então, assim, os carros, dependendo da qualidade, como era a qualidade do Comel, você dificilmente consegue identificar o veículo original. Esses veículos, em geral, eles são vendidos de que maneira? Qual é o meio usado para a venda desses veículos? Bem, primeiro, a opção é o site de compra e venda, né? O veículo, hoje em dia, com essa expertise que esses adulteradores têm, em especial o Comel, tinha a similitude entre o original e o falsificado, dizendo assim, é muito grande. Então o valor de mercado desse clone aumentou muito e isso atraiu os estelionatários. Hoje você pega um clone sendo vendido por 15%, 10% a menos do que o valor de mercado. Então esse nicho, né, dos estelionatários cresceu e é uma opção. A segunda opção é vendido em troca de drogas, né? Trocado, né? por drogas. Como é associado ao tráfico de drogas, às vezes você faz esse clone, a pessoa faz esse clone, remete para fora do estado e é trocado ali por drogas para guarnecer uma comunidade. E o outro é a utilização na própria organização criminosa. Hoje você pega aí organizações criminosas como a milícia, que são diversas apreensões de clone, em que o indivíduo ele passa ali por uma fiscalização do Estado, seja pela PM, seja pelo alguma guarda municipal, etc. E onde é apresentado um documento, um carro com o clone com as características de um original, e a pessoa passa ali despercebido. Então, chamou muito a atenção a utilização também desse clone nas organizações criminosas para fins de se esquivar ali da investigação, da fiscalização. Vamos lá, eu sou um cidadão comum, juntei uma grana, meu sonho é ter uma Hilux, sei lá, um Jeep, alguma coisa assim. Qual a recomendação de vocês para mim? Primeiramente, verificar o preço, né? A discrepância de valores. Segundo, assim, já pegamos alguns casos de não comprar de terceiro, né? Por exemplo, já teve caso de golpe
que o estelionatário, você vai ver o carro, o estelionatário fala que na verdade ele está vendendo pro primo, pro tio, você faz contato com ele e ele manda você ver o carro original. Não sei se você está conseguindo entender. Tem um carro já sendo vendido. Exatamente. Você vai ver aquele carro e eles, na verdade, te vendem Deixa eu te explicar melhor. Por exemplo, tem um carro, uma Hilux similar, vai ser vendida. Esse estelionatário liga para o dono desse carro, bom. E fala assim, pô, eu quero comprar o carro. Pode tirar o anúncio que eu vou comprar. Fica tranquilo, vou depositar amanhã, vou mandar meu primo ver. O cara tira o anúncio dele. Ele bota o dele, o estelionatário, bota um anúncio. Você liga pro estelionatário. Ele, pô, não, pode ver meu carro tá com meu primo. Ele manda a terceira pessoa ver o carro original. Tá vendo um carro bom. Pode fazer as pesquisas que forem, vai estar tudo bom. E no final, esse cara que foi ver o carro ligou pro estelionatário. Não, vou fechar. Deposita pro estelionatário. Esse cara perdeu o dinheiro e esse aqui foi apenas mais uma vítima também. Entendeu? Conseguiu entender? Sim. São duas vítimas ali diferentes. E isso no estelionatário não precisou nem fazer um terceiro carro. Isso é um dos golpes. Em relação a cuidados, primeira discrepância, né? De valores. De valor, um valor inferior ao valor de mercado já chama Tomar atenção. bastante cuidado, procurar sempre uma delegacia próxima para fazer algumas pesquisas, se for possível, né? Relacionado a isso. Em relação a chassi e motor, vai estar maquiado ali. Se tiver maquiado, você não for uma pessoa com expertise, infelizmente vai passar despercebido. Tentar comprar de lugares, né, com uma boa... Não depositar o uma boa valor fama. no conto de terceiros, né? Exatamente. E os vidros, geralmente, ele vem com as 4 números do chassi do veículo, então é importante conferir essa numeração do vidro com a numeração do chassi para ver se está batendo essa numeração final. No site do Denatran, a possibilidade de consulta do documento, no antigo documento, né? Aquele CRLV, para você ver se aquele documento bate com as características originais. O verdinho, aquele verdinho. E no mais tomar o que o Dr. Márcio falou, comprar de locais que você tenha uma credibilidade maior e atentar para não depositar na conta de terceiros. Perfeito. Bom, vocês são a delegacia, né, que cuida de roubos e furtos de automóveis. Quais são os principais desafios para o combate a esse tipo de crime? Assim, eu foquei bastante, assim que a gente assumiu a delegacia, nos receptadores. Então, assim, a gente, praticamente toda semana, a gente prende receptador. O receptador, só para deixar bem claro, não é a pessoa que rouba o carro, mas a pessoa que vai receber esse carro roubado depois, as peças, o que quer que seja. Né? Exatamente. Inclusive, na época da entrevista do Comel, eu dei uma entrevista e falei que o receptador, para mim, é tão criminoso como aquele que vai lá e roubar a mão armada. Para mim... Mas as leis ainda são bem brandas. São brandas, sim, tipo exatamente. Crime, né? Mas, para mim, ele é tão criminoso quanto o roubador. Porque em casos de veículos encomendados, se você for encomendar um veículo sabendo que esse veículo é produto de crime, você quer encomendar uma Hilux, vamos entrar no teu exemplo aí. Você vai pagar 100 mil. Então você é uma pessoa que tem 100 mil reais para gastar num veículo ruim. Você não vai pagar 200, você vai pagar 100. Mas 100 mil é muito dinheiro. Então você é uma pessoa que tem posse. Você é uma pessoa que tem estudo. E você está sabendo que aquela pessoa está saindo para roubar alguém, que pode ocasionar a morte, como aconteceu com o médico. Então, assim, a gente focou bastante nos receptadores. Isso é uma das nossas linhas, além da integração com outras forças de segurança, outros órgãos. Hoje a gente não está necessitando fazer rondas, mas a gente já fez também rondas na DRFA. Os índices vêm caindo mês a mês desde que a gente assumiu a delegacia em 2020. Se você comparar com a média móvel dos últimos 5 anos, abril agora que fechou com 45% de redução. Se você comparar com a média móvel, relacionado ao ano passado foi mais ou menos 8%. Então assim, mês a mês vem caindo. Não só em relação ao nosso trabalho, mas também em relação ao trabalho da Polícia Militar também, na prevenção, no policiamento ostensivo. Então, assim, a gente acredita que o trabalho que a gente vem fazendo com as operações, com a identificação dos criminosos, com o combate aos receptadores de ferro velho, de peças, né, que a gente vira e mexe, a gente
prende alguém em relação a isso, né? A gente fecha o local e prende o receptador pela receptação qualificada. Acreditamos que no trabalho que a gente vem desenvolvendo é o que vem possibilitando essa redução mês a mês no estado do Rio de Janeiro. Eu quero voltar a um dos pontos que a gente mencionou, que foi a questão de ter sido uma operação, essa operação da prisão dele, ter sido uma operação sem nenhum tiro disparado, sem nenhum dano, nenhum risco, né, à comunidade do entorno. Dá uma satisfação diferente fazer uma operação desse tipo? Dá uma satisfação pessoal, não só pela prisão, porque era uma prisão de bastante relevância dentro do cenário dos criminosos, né? Dentro do cenário aqui do Rio de Janeiro. Era um criminoso de bastante expressão. Outras delegacias estavam investigando, todas as delegacias da área da Tijuca estavam investigando o Comel, algumas outras especializadas estavam investigando o Comel. Então, assim, era uma corrida, né, para ver quem ia pegar primeiro. E a satisfação pessoal nossa, que tudo deu certo, foi tudo perfeito. Ninguém foi ferido, que é o principal, nem inocente, nem policial, ninguém, nem o criminoso teve a possibilidade de reação. Então foi uma operação que teve uma investigação excepcional, teve um planejamento excepcional e o final dela foi excepcional, com a prisão dele sem risco para ninguém. Então, assim, realmente, eu acho que o Dr. Jefferson e o Adriano podem complementar. Sim. É uma coisa que a gente pode botar no currículo. E a prisão dele foi o que foi arrecadado com ele, né? Um fuzil, anotações, drogas, corrobora o que a gente já estava apurando. Então fechou assim, com chave de ouro. E ele foi levado à justiça e vai ficar um bom tempo aí preso. E é legal você ver o criminoso espantado. É legal você ver que ele não acredita, que ele não acreditava realmente que a polícia ia entrar na localidade que ele é protegido, na casa dele e pegar ele dentro do quarto. E de repente, até por não ser mais um criminoso que ia para a pista para fazer o roubo, ele devia se considerar já mais protegido desse tipo de ação, de repente. Sim. Raramente ele saía da comunidade. Ele era um criminoso que dificilmente ele saía de dentro ali da comunidade do Turano. Então, assim, ele achava que, além das restrições que os criminosos sabem, que a polícia não pode ficar indo o tempo todo, ele sabe que, os caras nunca vão vir aqui dentro me pegar. Então, assim, a satisfação também é legal, você ver o criminoso não acreditando que ele foi preso. Isso também é bem bacana. Exatamente, isso aí. Complementando o que o Dr. Márcio falou, para nós, voltando à questão das 3 semanas, né? Você fica naquele planejamento e cercando tudo, e você fica muito feliz, né? Você fica realizado em ver que correu tudo conforme planejado, né? Sabendo que aquilo ali não é... A qualquer momento tudo poderia ter sido diferente, poderia ter tido uma contenção, tanto que nós fomos com blindado, fomos com helicóptero. Então, o momento que a gente chega, que a gente consegue desembarcar do blindado e as equipes conseguem tomar as posições conforme foi planejado, então é muito exitoso, porque quando a gente tem a confirmação, tá preso, tá? Conseguimos, atingimos o objetivo, e você olha ao redor e você vê que está todo mundo inteiro, os policiais íntegros. A comunidade também não está acreditando, está todo mundo perplexo, o que está acontecendo. E a reação dele, ele não acreditava que iam chegar na casa dele, surpreender ele dentro de casa, como foi, né? E ele não ter condições de esboçar uma reação, porque ele pensou em se evadir. Quando ele ouve o helicóptero e ele fala para nós, é para mim. Quando eu ouvi o helicóptero, eu falei, é para mim, tá aqui em cima, eu não consigo fazer nada. E ele acaba agarrando a menina, né? Ele já viu que ali foi muito perfeito. E rapidamente as equipes ocupando o espaço. Então, para nós, é muita realização, né? E a gente sabia que era muito complicado, que a gente não tinha a possibilidade de errar. Porque se a gente erra ali, ele consegue fugir, começa tudo do zero. E muito provavelmente aí ele ia sair da comunidade, né? Diferentemente do que foi passado pra gente, que ele não estava na comunidade, mas a gente concluiu que ele estava na comunidade. Aí a gente começaria do zero, e aí tudo que foi feito durante esse período todo, desde julho de 2020, iria por terra.
Então, pra gente que a gente está aí no dia a dia, na madrugada, de noite, no final de semana, sábado, domingo, feriado, está conversando e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Pra gente é uma grande realização. A gente pode dizer que a gente pode trazer, como o Dr. Márcio falou, pro currículo e ficar muito feliz de ter conseguido fazer o que é o papel da Polícia Civil, né? E um presente de aniversário para ele, né? Que foi na véspera do aniversário dele. Perfeito, é isso aí. Comeu o bolinho lá na cadeia. Mais um motivo para ele não ter acreditado mesmo, né? Ainda tinha isso, a gente não estava na dúvida se no dia do aniversário ele ia sair, alguma coisa, ia para casa de algum parente, né? Comemorar em algum lugar. Então ainda tinha essa dúvida que a gente arriscou, né? A gente vai chegando aqui já na etapa final do nosso podcast, e aí a gente tem o quadro Sem Filtro, que a gente faz algumas perguntas mudando um pouco o foco, fugindo um pouco da pauta. Na verdade, eu não vou fugir tanto da pauta assim hoje, não. Queria perguntar para o Dr. Márcio Braga o seguinte: o senhor é pai, e essa não foi a sua primeira operação. A gente já conversou sobre uma outra operação, que foi a operação do Complexo do Alemão. O senhor fez parte da CORE, devia ter operação ali 3 vezes por semana, de repente. Então, assim... Às vezes 3 vezes no dia. Então, operação é uma coisa que você já está habituado. Mas aí, você entra nessa casa para pegar esse criminoso e, de repente, ele está ali, abraçado com a filha, segurando a filha contra o corpo dele. E... Qual é a sensação para um pai? Porque a gente sabe que quando chega essa hora, qualquer coisa pode acontecer, né? A gente não sabe qual vai ser a reação do criminoso. Então, assim, qual é a tensão, não como policial nesse momento, mas como pai que está participando da operação? Acho que preservar a criança. Acho que assim, o pensamento principal é preservar a criança para que ela não seja ferida de forma alguma, que a gente sabe que o criminoso ele está ali acuado. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Então, assim, eu tentei deixar ele calmo também. Foi a primeira coisa que eu falei. Comel, tá preso. Você tá preso. Larga a menina, você tá preso. Deixei ele... Eu não levantei a voz para ele. Fiquei tranquilo também. As equipes chegaram. Então, assim, solta a menina. Deixa ela vir para cá, não sei o quê. Aí o Adriano também chegou logo próximo. Eu falei, Adriano... E assim, calmo, bem calmo. Segurei no braço dele. Eu falei, cara, solta a menina e tal. Porque eu sabia que era a filha dele. É assim, mas só que realmente tem a tensão inicial ali, porque você não sabe qual é a atitude do criminoso, o que ele quer fazer, até onde ele está disposto para poder fugir. Então, assim, meu pensamento principal era preservar a menina e depois até, inclusive, quando ela já não estava mais no ambiente, quando ele já estava preso, depois brinquei com ela ali um pouquinho ainda para distrair ela, né? Até para ela não ficar com aquilo marcado. E acho que é isso, assim, acho que a gente agindo com profissionalismo, agindo com a experiência que a gente adquiriu nesses 20 anos de polícia, a gente deu tudo certo. Ele também, acho que ele se conformou ali, ele viu que não tinha outra possibilidade a não ser ele se entregar. Então, assim, acho que foi marcante porque ele acabou concordando com tudo e aceitou a prisão sem maiores reações, né? Aí, a princípio ele se agarrou realmente por medo, não sabia o que estava acontecendo. Usou ali um pouquinho ali de proteção, né? Mas não tinha necessidade de nada. E a gente, após algemá-lo, ele foi encaminhado lá para baixo para o blindado. Eu brinquei com a menina e vida que segue. E procede que ele chorou? Dentro do blindado. Dentro do blindado, né? Realmente. E foi onde ele até comentou lá. Então, aí eu vou perguntar isso agora. Porque a gente está aqui falando de Comel. Mas, de repente, quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, conhece ele como Tio Comel, né? Porque foi assim que a mídia noticiou a prisão dele e tudo mais. E aí eu queria perguntar para o Dr. Jefferson, da onde que vem esse Tio Comel? Ele comentou isso, né? No dia da prisão ele comentou, até o Dr. Márcio que perguntou por que Tio Comel, já que toda a investigação, sempre quando a gente estava investigando durante esse tempo todo, sempre veio Comel. Aí ele relatou que não, na verdade o apelido dele é Comel e que teria achado, né, Márcio, no celular de um preso, gravado Tio Comel, com o telefone dele. Mas na verdade ele não é tio, é só Comel. Bom, perfeito. Esse aqui foi o Domingo de Lei,
do podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para receber os nossos programas na hora e ficar por dentro de tudo, inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos também no Spotify. Quero agradecer muito aos delegados Márcio Braga e Jefferson Ferreira. Obrigado. E ao inspetor Adriano Macedo. A gente volta daqui a 15 dias com mais uma operação ou investigação importante da Polícia Civil. Um abraço e até lá.